Então, capítulo 14, aí acontece uma coisa bem interessante. Filomeno conta uma experiência que ele teve dentro do hospital, que ele foi chamado lá pelo Inácio Ferreira, para conhecer uma ala específica do hospital, que eram espíritos que estavam em hibernação. Então, vamos entender melhor que história é essa. E aí Filomeno vai lá com a equipe para conhecer esse lugar e conhecer essas pessoas que estão lá, tá? Essa enfermaria descreve uma enfermaria só de sonâmbulos, e aí, assim, até esse termo ele pode ser impreciso dentro do significado que a gente usa no espiritismo, mas a ideia é o seguinte: esses espíritos eles estão lá, e é interessante a descrição que ele dá, né, que é um pavilhão grande, né, com várias camas, como uma enfermaria de um hospital normal, e essas pessoas estão lá dormindo, e assim, como assim o espírito dorme também? Mas esse sono não é um sono de estar descansando, um sono normal. Na verdade, é um sono patológico, é um sono, inclusive, alguns estão lá dormindo há anos, desde que desencarnaram ou que foram trazidos de outras regiões. E esse sono profundo, que é quase um estado de coma, de certa forma, ele está sendo sustentado com um mecanismo de defesa que esses espíritos usam, porque acordar significa entrar mais fortemente em contato com algumas realidades. E também, assim, acordar pode ser difícil para esses espíritos, porque o estado mental deles é tão comprometido que é como se eles não tivessem a maquinaria mental necessária para se manter em estado de vigília. É algo bem complexo, mas bem interessante da gente perceber as diferentes formas de adoecimento, né, que nós, espíritos, podemos passar. E aí basicamente ele vai citar dois casos que ele conheceu, que são ilustrativos aí desse conjunto de pacientes, de espíritos que estão lá. O caso, eu chamei aqui de caso 1, mas ele dá nome lá ao espírito. Mas essa primeira pessoa que ele vai estudar lá, essa pessoa está lá, né, dormindo, acho que há uns 2 anos mais ou menos, e ele até encontra na hora que ele vai, na beira do leito dessa pessoa, a mãe dele da última encarnação. E essa mãe é um espírito mais elevado, ela foi uma mãe muito dedicada, tentou muito ajudar, isso foi um atenuante que ele teve para a encarnação, né, essa boa mãe que ele teve. E, inclusive, está tentando ajudar até hoje. Só que foi o problema. Esse indivíduo, na última encarnação, ele conheceu o espiritismo, ele era espírita, de certa forma, ele conhecia do espiritismo, mas ele acabou enveredando para a dependência química, usando várias drogas, né, drogas ilícitas, álcool também. E, assim, não vai ser surpresa dizer que ele acabou com a vida dele, né? E nesse processo de dependência química, ele adquiriu uma obsessão muito grave. Vale abrir um adendo aqui que os processos de dependência química, a maioria desses processos, desses adoecimentos, as pessoas que utilizam drogas, tem obsessor no meio, tá? Tem obsessor, pelo menos, ajudando a piorar aquele negócio ali. Um dos transtornos, o grupo de transtornos mentais, talvez, que tenha, mais comumente, tem obsessor envolvido. Então, acabou gerando uma obsessão grave. Essa obsessão, junto com a dependência química, desenvolveu um transtorno de depressão, um transtorno depressivo, e acabou terrivelmente, tristemente, lamentavelmente, a vida dele, a vida encarnada, com um suicídio. Então, aí a gente já imagina, pelo que a gente conhece, o suicida, o pós-morte dele sempre vai ser muito ruim, e no caso desse espírito, ele foi lá para uma região, né, uma região inferior, convivendo com outros suicidas, passou por todo aquele sofrimento que a gente vê nas descrições, e aí ele foi resgatado num estado assim deplorável, um estado mental pior do que ele estava quando encarnado, e aí desde que ele foi resgatado, ele caiu nesse sonão aí, né, esse sonão que ele não acorda. E aí o que é interessante é que lá Filomeno ele vai tentar examinar esse paciente, esse doente, aí vai examinar o cérebro dele, o cérebro espiritual, né? E quando Filomeno consegue, digamos assim, se conectar ao cérebro dessa pessoa, ele percebe o que é que está acontecendo, né? Essa é uma coisa muito legal que os desencarnados conseguem, né? Ver o que é que está se passando dentro da nossa cabeça, literalmente ler nossos pensamentos. Então, Filomeno descreve que esse indivíduo, apesar de estar ali externamente, parece que está tranquilo, né? Dormindo, assim, tranquilo, entre aspas, porque ele tinha umas agitaçõezinhas ali, mas, assim, o cérebro dele estava extremamente ativo, e aí com todas as ideias autoacusatórias típicas do estado depressivo ainda. Então, assim, ele estava no estado, na verdade, a gente poderia classificá-lo como estado depressivo grave ainda. E o que acontece muito quando a gente vê pessoas com depressão grave, encarnadas, elas podem ter uma redução de energia tão intensa que elas ficam praticamente acamadas mesmo. Então, esse indivíduo, ele estava, de certa forma, traduz esse estado depressivo e esse estado deplorável mentalmente que ele estava, né?
Então, esse foi o exemplo, o caso 1. O segundo caso foi um caso muito emblemático, porque esse indivíduo, na última encarnação, ele foi médico e ele era espírita, né? Então, assim, uma dupla responsabilidade, uma baita de uma responsabilidade de cumprir uma série de tarefas, porque ele era conhecido do espiritismo, ele era médico, e ele realmente sucumbiu. E sucumbiu numa área que muitas pessoas se dão mal na encarnação, que é na sexualidade. Ele se aproveitava das pacientes, se aproveitava abusando sexualmente das pacientes, né? Essa história não é estranha quando a gente escuta, porque a gente já teve notícia nas últimas décadas de casos assim, né? A imprensa noticiou casos bem tristes de médicos que se aproveitavam das pacientes sexualmente. E aí o pior, né? Ele se aproveitava, algumas delas engravidavam, e quando engravidava ele mandava abortar, ele forçava a pessoa a abortar. E isso ia dar muito ruim para ele, né? Obviamente. E uma dessas vítimas dele, num processo de abortamento, teve hemorragia grave, acabou cometendo, desculpa, dessas pessoas teve um abortamento, foi um abortamento difícil e tal, ela entrou em depressão e cometeu suicídio, tá? Essa pessoa, estou confundindo com outra história aqui. Ela cometeu suicídio e logo depois ela passou a ser uma ferrenha obsessora dele. Não era para menos, né? Então passou a persegui-lo a vida toda e isso ajudou a ele a desencarnar. Ele desencarnou numa situação bem ruim. E quando ela desencarnou, essa obsessora continuou perseguindo ele, e no momento que ele estava nessa hibernação, nesse sono profundo que não conseguia acordar, ainda se percebia a ligação com a obsessora. A obsessora não estava ali no hospital, ela estava em outro lugar lá, da zona onde ele veio, mas ela ainda estava se ligando mentalmente a ele. Você vê o tamanho dessa ligação, né? E essa obsessão foi tão grave que, naquele momento, o perispírito dele estava em formato de larva. Olha só, um formato bem primitivo mesmo, como se fosse uma larva. Isso foi induzido pelas obsessões que ele sofreu dessa mulher e de outras vítimas dele também, né? Então, veja a gravidade da coisa. Então, esses são exemplos de casos aí dessas pessoas que estavam num estado típico de hibernação.